tipo de proposta de orçamento, porque ele deixa a coisa muito clara. Quanto custa, a gente não trabalha sempre com 3 orçamentos, principalmente quando está usando a verba pública. Isso aqui é feijão com arroz pra gente, não é? Menos talvez para as entidades, porque isso não é exigido muitas vezes. Mas aí fica muito claro da onde que sai, encontramos esses 3 valores, né, a quantidade dele, e aqui, particularmente, nessas 2 últimas colunas, a penúltima, o que sai do MINC? Eu acredito assim que em todos esses anos que eu trabalho no setor cultural, que já vão lá os seus 26 anos, eu acho que é importante porque esse curso eu classifico como um dos cursos mais importantes na minha trajetória como gestor cultural. Tá? Porque ele vem embasar, ele vem organizar, então a gente vive hoje toda uma mudança, né, cultural nas cidades. Então o curso, ele com certeza, ele traz para todos nós que participamos respostas, tá, às nossas dúvidas. Olha, eu acho muito importante a realização desse curso, porque ela vem esclarecer muitas dúvidas, e a gente que atua na área da cultura é muito importante na construção da cultura em si, de modo geral, no município. A cultura em si tem muitas dificuldades, evidentemente, e tendo as pessoas que possam fazer os projetos, que possam construir um plano de cultura, o Conselho Municipal de Cultura, tudo isso se torna importante, porque a gente vai levar e multiplicar no município. Para nós é muito importante estar participando, porque além dessa troca de saberes, de compartilhamento do fazer cultural, né, tem toda essa questão de quando a gente chegar no nosso município, a gente vai estar criando novos multiplicadores com todo esse enfoque dessas mudanças que teve no Sistema Municipal de Cultura. Conseguia materializar uma fala, né, e dar um exemplo muito claro de experiência bem-sucedida e não bem-sucedida, né, isso num primeiro momento impactava o aluno, né, sobre o ponto de vista assim, expor uma realidade que não deu certo, não é fácil para todo mundo, mas sobre o ponto de vista da gestão é muito importante, porque ela consegue não só ilustrar, né, no universo do fictício, mas do universo prático, e principalmente, e aí, quando não deu certo, como é que você resolve isso? Então eu acho que esse foi um aspecto que criou uma ligação muito íntima entre os palestrantes e também os que estão na plateia, porque na verdade nós 3 somos experientes, né? A profissional que trabalha com patrimônio também vem de 5 anos do patrimônio, e a profissional que trabalhou com a questão de projetos faz projetos no mercado de cultural. Então penso que a gente conseguiu unir um grupo que vem de uma experiência, que estuda a experiência e compartilha de uma maneira muito íntima. Bom, eu entendo a realização do curso como muito importante para a nossa formação, né? Tem coisas muito técnicas assim que acabam ajudando na nossa formação e na hora da prática também. E é um espaço de discussão muito legal, assim, e eu acho que é fundamental para quem quer fazer cultura, para quem quer aprender a fazer essa gestão cultural mesmo. Assim, não só como gestor, como divulgador da cultura, assim como artista também, isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem dimensão do poder que a cultura tem, ou o próprio departamento público, a gente não tem esse conhecimento em cima das questões culturais. Uma coisa acarreta na outra, né? Um agente de leitura, hoje um gestor cultural. Eu acho que é esse caminho, que a gente se une para buscar algo maior. E está acontecendo isso, como agente de leitura e agora como gestor. Enxergado a partir do que eles trazem para a gente enquanto ponto positivo, né? A visita na cidade, particularmente, tem aberto um leque infinito de possibilidades do que é esse fazer cultural em cada cidade, na sua diversidade, na sua especificidade. Então isso para mim é muito positivo, porque eles vêm animados, entusiasmados, querem aprender e querem aprender a partir de um conhecimento que nasce da experiência também. Então aquilo que a gente experiencia encontra muita correspondência no cotidiano deles. Então eu acho que dá uma liga, um samba que não tem precedente. Por isso que a coisa vai bem, entendeu? Por quê? Porque o curso nos trouxe essa ideia de novos elementos, novas diretrizes. Com isso nós conseguimos implantar
a Conferência de Cultura, já estamos bem adiantados na implantação do Sistema Municipal de Cultura e conseguimos, como prefeito municipal, convencê-lo da importância da implantação do Fundo Municipal de Cultura, já que existe um grande movimento para a criação do fundo, obrigatoriedade do Fundo Municipal, para que todas as verbas e, sei lá, o que se fala em dinheiro, em custo, na verdade a cultura hoje custa, seja passada de fundo a fundo. Com isso, a cultura ganha muito, porque aquele dinheirinho, agora criticando e dando uma agulhadinha, aquele dinheirinho que vai para outro lugar, ficaria na cultura. E o curso nos ensinou isso, deu portas bem amplas, bem abertas do que seria o Sistema Municipal de Cultura. E o que pingo no i foi visitar os municípios. Né? Ao visitar os municípios, a gente conseguiu enxergar de muito perto o que eles tinham de potencialidade, e aí a gente começa a verbalizar muito intimamente com o município. A gente consegue, ao dar um exemplo, olhar para dentro da realidade do município e dar um exemplo para aquele município. Então, no final, ficou um organismo vivo esse projeto. Né? Um organismo em que houve, desde o início, troca, e depois houve complemento com essa experiência da visita nas cidades. A Ilha já está começando com o mapeamento cultural. Eu acho que o principal de tudo isso, né, que o curso veio trazer, quais as coisas, e às vezes passa desapercebido no dia a dia, né? Então, por exemplo, começar desde o mapeamento cultural até como fazer um plano municipal de cultura, que aí vai valer por 10 anos, ou seja, é uma lei que passa prefeito, passa administração, seja de qualquer partido. E esse é um grande ganho. O município tem um plano municipal de cultura, aquele plano tem que ser seguido. Na medida em que a gente se encontra, que a gente troca, a gente se fortalece, né? Assim, o meu problema é o mesmo problema que o outro, tem uma série de coisas que são semelhantes em todos os municípios, não só por aquilo que eles falam, mas por aquilo que a gente vê, né? Então, na medida em que essas redes se estabelecem pessoalmente, diretamente, não só virtualmente, aí eu acho que dá um caldo diferente para seguir em frente, sabe? Os primeiros dias dos nossos encontros, ele destinou um bom tempo para empoderar os próprios gestores. Então, não era só o de fazer com que os gestores empoderassem a sociedade, a que ela fosse reivindicadora de cultura, né? Que ela reivindicasse cultura. Na verdade, nos primeiros dias, a gente empoderou o gestor desse poder de empoderar outros. Né? Porque eles ficam intimidados pela falta de olhar criterioso, pela falta de prioridade, né? Eles concordam em colocar a cultura num outro lugar, até por conta de achar que não existe um outro lugar para a cultura. Então, assim, o que era para acontecer em algumas horas, a gente destinou quase um dia todo para poder fazer essa relação de empoderamento do gestor. Então, eu penso que, no mínimo, isso a gente avançou bastante, dele se sentir muito mais dono da realidade dele se sentir muito mais responsável desse fazer cultural. A semente plantada, a partir do momento que ela germinou, o sistema foi implantado, ele não pode ser mais modificado. Então, a não ser apenas implementado, melhorado, trabalhado. Agora, você imagina que daqui a alguns anos você vai lá na frente, o sistema pronto, tudo funcionando, tudo bonitinho, lembrar que um dia você fez parte disso. É muito legal, muito emocionante.